Olá, meu amigo, minha amiga que vai ouvir essa mensagem. Hoje eu quero te pedir um favor imenso, que você ouça esse vídeo até o fim e, se possível, que você compartilhe com alguém. Nunca pedi isso, por quê? Porque eu acredito que quando uma mensagem é interessante para nós, a gente quer compartilhar com alguém que precisa, com alguém que a gente ama. Porém, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, porque os meus vídeos são todos para levar esperança para alguém, levando a palavra de Deus, refletindo sobre o amor de Deus na nossa vida. Mas hoje eu quero falar de um tema muito sério, algo que tem mexido muito conosco nos últimos tempos. Acho que sempre mexeu, mas agora está muito mais acentuado. E eu gostaria de falar com você, meu amigo, minha amiga, sobre o Dia da Consciência Negra. Porque não é dia de comemoração, de forma alguma. Nós não temos nada a comemorar com esse racismo, com esse preconceito que está acontecendo, tirando vidas, perseguindo pessoas. Então não é comemoração, mas é dia de conscientização, de reflexão sobre tudo isso que está acontecendo. Então eu chamo você nessa hora, por favor, assista até o fim, vamos refletir sobre isso, não vamos ficar neutros nessa situação, não vamos fingir que nada está acontecendo. Mas como que nós vamos refletir sobre algo se nós não sabemos nada sobre esse algo, ou se nós não queremos saber? O que é pior ainda é fingir que nada está acontecendo e não querer saber. Não me interessa esse assunto, me diz respeito a todos nós. É isso que nós temos que pensar. Nós somos todos humanos. Então tudo que afeta uma pessoa nos afeta. Então vamos refletir sobre isso agora. Eu gostaria de dizer, anotei tantas coisas que dizem que os negros são descendentes de escravos. Isso é a primeira mentira. Os negros são descendentes de africanos que foram escravizados. É bem diferente. Então nós temos que começar a pensar sobre essas coisas. E por que eles escravizavam pessoas brancas e negras? Não pensa você que os escravos eram só negros, eram brancos também. Porque antigamente era comum ter escravos. Nas diversas sociedades sempre aconteceu isso. A escravidão era gerada por guerras, por dívidas. E não aconteceu somente na África. A escravidão aconteceu em vários países, inclusive nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que os judeus se tornaram escravos no Egito, na Babilônia, e mais tarde foram escravizados e assassinados pelo exército nazista. E eles eram brancos, não eram negros. Eles viviam em campos de trabalhos forçados. E nós já sabemos o que foi o Holocausto. Se você não sabe, procure saber, porque é muito importante você saber para que essa história não se repita. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que o povo europeu, ao conquistar as terras, eles precisavam colonizar aquelas terras. Então eles compravam escravos para mão de obra, mas não podia fazer isso com o próprio povo, porque o povo deles não ia aceitar. Então eles iam em busca de escravos em outras regiões. E lá na África eles encontraram muitas ofertas, porque lá também havia um regime de escravidão dentro do próprio povo. Uma escravidão que acontecia de diversas formas. Quando uma pessoa tinha uma dívida ou ela cometeu um crime, então ela se tornava escravo daquela pessoa até pagar aquela dívida e depois se tornava uma pessoa livre. Mas o que nós sabemos? Em guerras, toda guerra, os povos que vencem as guerras, eles escravizam os vencidos, independente de cor. Então nós estamos vendo aqui que o racismo não é questão de cor, é questão de estar numa situação inferior ao outro. E o racismo é consequência da escravidão, é consequência. E o branco se sente superior ao negro por não ter sido ele um escravo, um escravizado. Só que talvez ele não saiba também que em outras culturas os brancos foram escravizados. Mas devemos nos lembrar que a condição financeira hoje de todos nós, se nós não somos ricos, nós estamos numa condição inferior,
E isso favorece a escravidão, tanto do homem branco como do homem negro. Ainda hoje, em diversos lugares do Brasil, existem trabalhos escravos, inclusive de crianças. E muitas pessoas fecham os olhos para isso. Outra coisa que eu queria comentar. Nós precisamos conscientizar as pessoas sobre esse racismo estrutural. Mostrar a verdade, que ele está intrínseco na nossa cultura. As pessoas aprenderam desde criança a achar que o negro é inferior ao branco porque um dia esse negro foi escravo. Mas não pensa que ele foi injustiçado, que ele foi humilhado, que ele foi explorado. Não, ele pensa que ele era inferior. Mostrar que as pessoas são escravizadas toda vez que ela está numa condição inferior ao outro. Até dentro de relacionamentos, muitas pessoas são escravizadas, mulheres, empregadas, são escravizadas de alguma forma. A gente sabe disso, são exploradas de diversas formas também. Outra coisa que nós precisamos pensar que a educação é que pode mudar isso. Desde a mais tenra idade, o papel da escola é levar o indivíduo a ser questionador, crítico e consciente das injustiças sociais para lutar contra essas injustiças. Ficar na escola só copiando matéria, memorizando coisas, isso é coisa de um passado que queria realmente dominar as pessoas. O papel da escola hoje é conscientizar, é acabar com essas estruturas que estão arraigadas e que as pessoas não querem mudar, porque é muito conveniente para os governantes que as pessoas não sejam críticas, que elas aceitem tudo sem questionar. Mostrar que o racismo é estrutural, pois ele está intrínseco na nossa sociedade, que relaciona o negro à escravidão como alguém sem valor, sem dignidade. Mentira, hipocrisia, todos nós temos valor, todo ser humano tem valor, todos nós somos iguais. É revoltante imaginar que uma pessoa, por ser negra, é considerada inferior. Você não pode aceitar isso, você precisa denunciar isso, você precisa questionar isso. Nós somos humanos, só humanos, independente de raça, qualquer diferença. Lembrando que todos nós somos diferentes, ninguém é igual ao outro, todos nós temos diferenças. Principalmente quando a gente nasce numa família pobre, a gente já começa diferente ali. Porque aquele que nasceu numa família rica vai ter tudo de mão beijada e nós temos que conquistar. E é com muita luta, com muito esforço. Independente de ser branco ou negro, a luta é igual para quem está na condição inferior. Os ensinamentos de Jesus são todos voltados para a inclusão e não para a exclusão. Jesus, ele abraçava o marginalizado, o excluído, o doente, o bandido, a prostituta, o leproso. E aí vem pessoas querer falar que Jesus não era revolucionário. Ele é até hoje. Sabe por quê? Ele veio para isso, para dizer para essas pessoas, você está sendo excluída, mas porque você está sendo injustiçado. Mas no dia que as pessoas aprenderem a se amar, elas vão aprender a respeitar você na sua condição e vai querer o melhor para você. Que era isso que Jesus queria para nós. Queria justiça, queria que a gente pudesse crescer com liberdade de falar, de pensar, de agir. Este amor incondicional de Jesus deveria estar presente em todos os lares, nas escolas, nas instituições, associações, na política, principalmente na política, porque os governantes são escolhidos pelo povo para governar para o povo, para melhorar a vida do povo. Mas o que eles fazem? Só pensam no poder e no dinheiro, eles querem encher os seus bolsos. Já tem tanto, mas não se conformam com esse tanto, eles querem mais, sacrificando, explorando os outros, fazendo políticas contrárias ao desejo do povo, do desenvolvimento, do crescimento, de melhorias. Tem cidades ainda que não tem o básico, que é o saneamento.
E eles estão preocupados com isso? Não, estão preocupados com dinheiro, em andar em carrões, comer o melhor de tudo, viajar, fazer tudo, viver com luxo, em mansões, carrões. Para que isso? E vão morrer igualzinho a gente. Não vai ter diferença. Há racismo em qualquer circunstância em que se desvaloriza alguém pela cor da pele ou por outra condição, né? Qualquer condição que achar que uma pessoa de uma outra raça é pior que ela, não existe isso, nós somos iguais, temos que valorizar isso, nós temos que lutar por isso. Toda vez que alguém oferece um tratamento diferenciado, que não seria oferecido a uma pessoa bem vestida, uma pessoa elegante, com aparência de que tem uma condição financeira, aí há um preconceito, aí há uma discriminação. E se essa pessoa é negra e a outra é branca e é tratada diferente por qualquer quesito, é racismo. É achar que por ela ser negra ela é inferior àquela branca. Nós precisamos lutar contra isso. Precisamos de movimentos pela vida de todos, para acabar com qualquer exploração. O homem explora o homem egoísta, o homem soberbo, arrogante. É uma vergonha o homem não ser humano. Tem muitos homens aí que a gente não pode dizer que são humanos. Para a gente refletir sobre isso que eu estou fazendo esse vídeo maior hoje, para que você pense, para que você lute contra isso, você abraça essa causa. Chegou, ou já passou da hora de nós brasileiros lutarmos pela igualdade de todos, igualdade de direitos, de oportunidade, de respeito, de valorização, de tudo, igualdade. Nós somos todos humanos e temos sentimentos e temos que aprender a respeitar o sentimento dos outros, a dor do outro. A dor de todos é igual. Nós temos sentimentos, emoções, sabe? Nós sentimos dor no corpo, na alma. Todo indivíduo tem direito de sonhar e conquistar. E os empresários, os políticos e toda a sociedade devem trabalhar para isso, para uma sociedade mais justa e igualitária. É muito triste quando parte da boca dos governantes que não existe racismo, que não existe preconceito. Muito triste quando você olha para o outro achando que esse outro é inferior a você. Lembrando que nós somos todos imagem e semelhança do Deus vivo. Deus nos fez parecidos com Ele, semelhança a Ele. Mas é semelhante no amor que nós precisamos ser, semelhante ao amor de Deus, um amor que é o melhor para o outro. Jesus disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Será que estamos amando o próximo? Será que nós estamos amando o próximo? É amor de palavras, meu irmão, minha irmã, é amor de atitude. É amor por abraçar a causa do outro. Nós estamos vivendo uma pandemia. Quantas vidas foram ceifadas por falta de políticas, por falta de condições nos hospitais, mas principalmente por falta de amor ao outro. Por falta de amor ao outro, quando a pessoa sai sem máscara, quando ela não está nem aí, esse vírus não existe, por causa do negacionismo. Isso é terrível. Cadê o amor? Nós precisamos amar o outro com nossas atitudes. Se é hora de pandemia, é hora de me proteger e proteger o outro. Se estamos vendo pessoas negras sendo assassinadas, nós precisamos nos colocar no lugar delas. E se fosse comigo? E se fosse comigo? Eu ali no supermercado, não sei se a pessoa estava certa ou errada, mas tem tantas formas para resolver situações sem precisar matar. Será que se fosse uma pessoa branca, bem vestida, eles teriam tomado a mesma atitude?
Pensa aí, eu queria que você pensasse, se você pudesse deixar uma mensagem debaixo nesses comentários do vídeo. Você acha que se fosse com uma pessoa branca, eles tomariam essa atitude? Ou eles chamariam a polícia? Eles dominariam a pessoa ali se ela estivesse agressiva? Chamava a polícia, prendia, fazia o boletim de ocorrência, né? Prendia aquela pessoa. Ela ia pagar pelo seu erro. Não seria morta. Então hoje não tem nada para se comemorar. Hoje é um dia de choro. É um choro lá na alma. É um choro de dizer assim, será que se fosse comigo? Se fosse com meu irmão, se fosse com a minha família, com os meus amigos, só por ele ser negro. Se você se calar, se você aceitar isso todo dia acontecendo, você está compactuando com isso. Ensine seu filho, sua filha, desde pequeno, que nós somos todos humanos, que nós merecemos respeito, independente de sermos pobres, negros, seja qual a nossa condição. Que todos têm direito de sonhar, de estudar, de fazer uma faculdade, de fazer o trabalho que lhe dá prazer, que lhe dá alegria. Porque só na hora que nós estivermos trabalhando naquilo que nós amamos, lutando pelas causas que a gente acredita, que nós realmente vamos mudar essa sociedade. Sair dessa sociedade cruel, injusta, preconceituosa, que pisa nos outros, que escraviza o outro. Não pense você que nós somos totalmente livres, não. Nós somos escravos, escravos dos bancos, escravos do trabalho, escravos de pessoas que nos oprimem, de pastores falsos, que pregam mentira, que manipulam pessoas. Quantas pessoas são escravizadas? Escravizadas por tantas razões, meu irmão, minha irmã. Estou muito triste hoje, gravei esse áudio, esse vídeo enorme, mas eu te peço com todo carinho, assista, reflita, comente, compartilhe com algumas pessoas. Vamos nos unir por essa causa, vamos acabar com esse racismo no nosso país, pelo menos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso meio social. Se cada um de nós levantar essa bandeira da paz, da alegria, da valorização do outro, nós vamos conseguir fazer alguma mudança. Eu tenho um orgulho de mim, sabe por quê? Porque minha filha foi criada sem nenhum preconceito. Ela aprendeu desde pequena a amar todas as pessoas, independente de qualquer condição. De respeitar o mendigo ali na rua, de oferecer um café para ele, de conversar com ele, de nunca ter observado se as pessoas eram brancas ou negras. Ela via só as pessoas. E eu tenho orgulho disso. Porque o preconceito na minha casa não existe. Eu não quero que ele exista na sua também. Comece dentro da sua casa. Comece talvez dentro do seu coração. Às vezes o seu coração está cheio de preconceito, com tantas coisas. Comece a acabar com ele dentro de você. E na hora que ele não existir mais dentro de você, você vai estar pronto para dizer não para isso. Eu conto com você nessa luta. Eu quero abraçar essa causa sim. Eu não posso ser conivente de ver os meus irmãos negros, pobres, que eu amo tanto. Meus irmãos na fé, meus irmãos de caminhada. Não quero. Eu quero meus irmãos livres, vivendo aquilo que eles querem viver. Com liberdade de falar o que pensa, de ser amado do jeito que é, de ter oportunidade de crescer dentro da sociedade, de assumir os seus valores, seus posicionamentos. Ninguém pode ser calado. Só pode ser calado aqueles que falam besteiras, né? Aqueles que vêm contra o povo, contra os sonhos das pessoas. Eles precisam se calar, porque eles não têm nada a acrescentar. Mas se você, meu amigo, minha amiga, tem sabedoria, tem conhecimento, passe para frente. Vamos contaminar as pessoas com coisas boas, principalmente contagiá-las com o amor
do Senhor Jesus, um amor que transforma, um amor que eleva as pessoas, que faz as pessoas acreditarem em si mesmas, faz com que elas sonhem, que elas tenham o desejo de ser livres. Amém? Um beijo no seu coração. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe, que você faça toda a diferença nessa sociedade, uma diferença para melhor. Que as pessoas possam ver em você alguém tão especial, fala assim, eu acredito nessa pessoa, eu quero ajudar a mudar o mundo também. Vamos abraçar essa causa. Um beijo no seu coração.